Olá pessoal, eu sou a Alice dos Fios Mágicos Amigurumis e Cia e hoje eu trouxe para vocês a receita do Labubu. Vamos aos materiais? A agulha que eu vou usar aqui é a de número 3 para o fio amigurumi normal, número 4 para o fio pelúcia. Esse aqui eu vou usar o azul turquesa, tá? O código dele 2137. Para o rostinho, nós vamos usar o chantilly, um marcador de ponto, tesoura, agulha de tapeçaria, cola universal, um pedaço de fio preto para bordarmos a boquinha, um pedaço de feltro, o branco e o preto. Vamos começar? Vamos começar aqui pela cabeça. Então, no anel mágico, você vai colocar aqui 6 pontos baixos. Essa primeira laçada não conta, então nós vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar esse anel mágico e vamos fazer, na próxima carreira, 6 aumentos. Então, são 2 pontos para cada ponto de base. Nós ficaremos aqui com 12 pontos. Nessa próxima carreira, nós faremos um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Nós ficaremos aqui com 18 pontos. Nessa próxima carreira, nós faremos 2 pontos e um aumento. Nós vamos ficar com 24 pontos. Só que essa carreira, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Para não ficar aquela marca que fica de aumentos na peça. Então, eu começo aqui com um ponto, já fiz um. Faço um aumento. E agora, a partir do próximo ponto, eu faço 2 pontos e um aumento por toda a volta e vai sobrar um ponto aqui no final. Esse ponto você faça normalmente. Vou fazer os meus e volto com vocês. Nessa próxima carreira, nós faremos 3 pontos e um aumento. Nós vamos ficar com 30 pontos. Essa carreira, nós vamos fazê-la normalmente. Então, 3 pontos e um aumento. Agora, nós faremos 4 pontos e um aumento. Nós vamos ficar com 36 pontos. As carreiras pares, nós faremos de forma diferente. Então, agora, eu vou pegar 2 pontos, um aumento. Depois, eu vou fazer 4 pontos e um aumento por toda a volta. Vão sobrar aqui 2 pontos. Vocês façam os 2 pontos normalmente. Por que que eu faço isso? Para que não fique aqueles riscos aqui, ó, aquelas divisórias que dá quando você faz os aumentos. Então, vamos fazer aqui agora 4 pontos e um aumento. 2, 3, 4 e um aumento por toda a volta. Nessa carreira, nós vamos fazer aqui 5 pontos e um aumento. Nós vamos ficar com 42 pontos. Nessa carreira, nós faremos 6 pontos e um aumento. Nós vamos ficar com 48 pontos. Então, nós vamos começar aqui com 3 pontos. Um, 2,
3 e um aumento. Depois nós vamos fazer 6 pontos e um aumento. Vão sobrar aqui 3 pontos, vocês façam normalmente. Terminei aqui, nós ficamos com 48 pontos. Agora nós vamos fazer aqui 10 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Aqui, pessoal, eu fiz as 10 carreiras. Agora, nós vamos começar a diminuir. Nós faremos aqui agora uma carreira de 6 pontos e uma diminuição. Nós vamos ficar com 42 pontos. Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou fazer aqui as 6 pontos e uma diminuição, depois 5 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição. Quando chegar na carreira de 2 pontos e uma diminuição, eu volto com vocês. Então, aqui, pessoal, eu fiz até 2 pontos e uma diminuição, tá? Então, as diminuições aí são normais, tá? Então, façam aí até 2 pontos e uma diminuição. Agora, nós vamos colocar o enchimento. Coloquem aí o máximo de fibra que vocês conseguirem, para que essa cabeça fique bem redondinha, tá? Então, vocês arrumem aí a cabeça, tá? Deixem ela com bastante fibra para ela ficar bem redondinha. Agora, nós faremos aqui um ponto e uma diminuição. Nós vamos ficar aqui com 12 pontos. Agora, nós faremos aqui 6 diminuições. Então, já podemos tirar o marcador e vamos fazer aqui, ó, 6 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam aí se precisa um pouquinho mais de fibra, que ainda dá para colocar aqui, ó. Então, vocês arrumem aí. Eu vou colocar mais um pouquinho de fibra aqui, nesse buraquinho aqui, com a ajuda da tesoura. Então, aqui, ó, você faz assim com a tesoura e vai dar certinho. Agora, nós vamos cortar esse fio e fazer o anel mágico invertido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu volto no primeiro. Puxem. Escondam esse fio aqui dentro do anel mágico. Saiam aqui em qualquer lugar e façam aí um nozinho. Escondeu o nó. É só cortar o fio. Agora, nós vamos fazer a parte da pelúcia. Com o fio pelúcia, você vai fazer o seguinte. Eu já me adiantei aqui, tá? Porque é a mesma coisa que nós fizemos aqui no começo. 6 pontos no anel mágico, 6 aumentos, 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento. Vocês vão fazer com a agulha número 4.
nós tecemos com fio amigurumi normal, nós tecemos com a 3, mas o fio pelúcia nós vamos tecer com a número 4, tá? Então, agora, nós vamos tecer aqui mais 10 carreiras de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 36 pontos. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Aqui, pessoal, fiz as 10 carreiras. Antes de vocês arrematarem, vocês meçam aí na cabeça, tá? Então, vocês vão colocar assim, ó, certinho. Vai ficar com o rostinho assim. Então, eu acho que aqui, as 10 carreiras deu certo. Então, na hora que a gente for colar aqui, ela vai ficar assim, ó. Se o seu ficar largo, você faz só 3 aumentos, até 3 aumentos, né? E se ficar justo, muito justo, você faz mais uma carreira de aumento. Então, vai depender aí do seu ponto. Mas eu creio que usando a numeração de agulhas que eu estou usando, vai dar certinho. Então, vamos lá. Agora, eu vou... Quando a gente colar, a gente ajusta assim, ó. Agora, nós vamos arrematar aqui, ó. Você vai tirar o marcador. Vai cortar esse fio, não precisa ser muito grande. Com a agulha de tapeçaria, você vai fazer um ponto falso aqui, ó. Aqui está o próximo ponto, você vai pegar no outro ponto, vai entrar aqui no meio e jogar lá pra dentro. Aí, ele não cria um degrau, tá vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Olha, não cria o degrau. Então, assim fica melhor para arrematar. Então, a gente vai pegar aqui. Vai jogar aqui para dentro. Vai fazer os 2 nozinhos. Depois a gente vai passar cola. Então, não tem problema esse fio aqui. Um nozinho. Dois. E aqui a gente esconde mais um pouquinho aqui, para depois passar cola. Agora, você vai colocar aqui na cabeça, então vai ficar certinho assim, ó. Agora, nós vamos fazer as orelhas. Nós vamos continuar com fio pelúcia e a agulha número 4. Então, toda pelúcia nós faremos com a agulha número 4. Nós vamos colocar aqui no anel mágico 4 pontos. Um, 2, 3, 4. Vamos fechar esse anel mágico. E agora, nós faremos 4 aumentos. Nós vamos ficar aqui com 8 pontos. Vou fazer os meus e volto com vocês. Agora, nós faremos aqui uma carreira de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 8 pontos. Agora, nós faremos aqui um ponto e um aumento. Nós vamos ficar aqui com 12 pontos. Agora, nós faremos aqui 5 carreiras de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 12 pontos. Vou fazer as minhas e volto com vocês.
Aqui eu terminei a orelha, tá? Você vai deixar um fio maior, que nós vamos costurar essa orelha. Vamos só puxar aqui, ó. Ela vai ficar abertinha assim mesmo. Agora, façam outra igual a essa. Eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Terminei as minhas duas orelhas. Agora, vocês vão pegar aí o fio chantilly e a agulha número 3 e vão fazer aqui 18 correntinhas, deixando aqui um fio maior para nós fazermos aqui um detalhe na orelha. Vocês farão 2 cordõezinhos de 18 correntinhas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Você vai pegar a orelha, vai dobrá-la assim ao meio, desse jeito. Nós vamos pegar aqui uma agulha de tapeçaria. Você vai pegar aí, colocar esse fio na agulha de tapeçaria e vai fazer o seguinte. Primeiro aqui, nós vamos colocar, você dobre assim a orelha, vai vir aqui, ó, nesse pontinho aqui, depois que você terminou, você vai vir nesse pontinho aqui e jogar esse fio lá pra dentro. Vai virar assim, vou dar um zoom, vai virar esse cordãozinho assim, tá? Nós vamos aqui, ó, fazer um detalhe aqui. Então, nós vamos pegar, vamos pular um ponto, tá pulado, pula esse ponto aqui. Nós vamos no próximo inserir essa agulha lá pra dentro. Então, com o cordão virado assim, ó. Agora, nós vamos costurar esse cordãozinho na peça, tá? Então, é só colocar aqui, ó. Colocou, não deixe sair aqui atrás, na parte de trás, é só aqui dentro aqui, ó. Se tiver jeito de você colocar o seu dedo aqui dentro, talvez fique mais fácil, mas eu tô acostumada a fazer assim. Então, eu vou fazendo aqui, ó, uma costura. Pegando lá na coisa, sem apertar muito, tá? Porque senão vai ficar retraído o nosso trabalho. Deixa eu tirar o zoom. Então, você vai fazendo aqui, ó. Pegou aqui, pegou o ponto lá de dentro e saiu no outro. Esse aqui é um detalhe que nós vamos fazer na orelha. Vai pegar aqui. Essa voltinha aqui, ela é um pouquinho mais difícil, mas aí você pode sair em qualquer ponto aqui, voltar no mesmo ponto, fazendo assim. Novamente. Agora, nós vamos descer aqui, ó. Pega aqui. Eu tô usando uma agulha de tapeçaria mais fina. É melhor para costurar. Ó. Vou sair aqui. Volto nesse último pontinho aqui para ele ficar bem fixado aqui. Vou sair aqui na última correntinha onde nós saímos aqui, ó. Pronto. Vai ficar assim, ó. Então, vejam aí para ele ficar certinho, tá? Você vai pegar esses 2 fiozinhos aqui. Vai dar uns 3 nozinhos nele. Vai cortar um pouco desse excesso. Opa. Vou jogá-lo lá pra dentro. Esse aqui vai continuar pra gente costurar depois na peça. Então, vai ficar assim. Façam na outra orelha. Vou fazer na minha
e volto com vocês. Agora aqui nós vamos colar essa parte aqui da cabeça, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher aí o lado que vai ficar para o rostinho. Vou escolher esse lado aqui mesmo. Vou medir aqui novamente. Vou pegar onde está aquele ponto que nós fizemos. Vou colocá-lo para baixo. Vou olhar aqui como que vai ficar o meu rosto. Mais ou menos aqui. Ó, vai ficar assim. Então, nós vamos passar cola aqui. Vou colar com a cola universal. Se você quiser colar com a cola quente, também dá certo. Mas eu prefiro a universal. Então, nós vamos colocar aqui. Então, esse lado que foi que eu escolhi, vou colocar aqui, ó, cola. Aqui. Nessa parte todinha aqui, ó. Então, para ficar bem colado, tá? Então, peguei do anel mágico até no anel mágico e fui passando cola. Agora, nós vamos colocar essa partezinha aqui, ó. Vou deixar aquele nozinho para baixo, de preferência. Vou olhar aqui como que vai ficar. Não deixe pegar muito na pelúcia, tá? Porque senão depois fica muito ruim. Fica feia a pelúcia, né? Então, puxem aqui, ó. Então, não deixe pegar aqui muito na pelúcia. Vai puxando aqui, ó, pra ele ficar com o rostinho certinho lá dentro. Ó, vai ficar assim, ó. Se faltar cola aqui, você vai passar a cola aqui para terminar a colagem. Eu vou fazer isso aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, ficou assim. Agora eu vou aguardar a colagem. Enquanto nós aguardamos a colagem, nós vamos fazer aqui os bracinhos. No anel mágico, nós vamos colocar aqui 6 pontos baixos. Primeira laçadinha não conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar esse anel mágico e vamos fazer agora um ponto e um aumento. Nós vamos ficar com 9 pontos. Então, o primeiro aqui é um ponto, o próximo um aumento. Agora, nós faremos aqui uma carreira de ponto sobre ponto, pegando na alcinha de trás. Então, aqui, ó, vou dar um zoom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, pegando as alcinhas normalmente. Uma. Aqui eu fiz as minhas 3 carreiras, nós vamos fazer aqui os dedinhos, tá? Então, eu vou tirar só esse marcador aqui para ficar mais visível. Você vai dobrá-lo assim, ó. Esse aqui é o último ponto, você vai dobrá-lo ao meio.
vai ver aqui onde estão as três alcinhas aqui retinhas, tá? Eu vou dar um zoom para vocês verem. Nós fizemos pela alcinha de trás, então sobraram essas alcinhas aqui, ó. Nesse fio aqui é um pouquinho difícil de visualizar, mas ó, 1, 2, 3. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer os dedinhos. Com o fio chantilly e agulha 3, nós vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar esse fio aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro. Deixar uma pontinha aqui. Vamos fazer mais 3 correntinhas. Então, vamos fazer aqui mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos fazer um ponto meio alto aqui, ó, nessa primeira correntinha. Esse aqui é o ponto baixíssimo que nós introduzimos. Então, nós vamos fazer lá na primeira correntinha, um meio ponto alto. Vamos pular para a próxima correntinha aqui, para a próxima alcinha, né? E fazer um ponto baixíssimo. Vamos descer 3 correntinhas, um meio ponto alto na primeira correntinha. E novamente, na próxima alcinha, a gente vai pegar aqui e fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Meio ponto alto na primeira correntinha. Vamos, na próxima correntinha, fazer um ponto baixíssimo. A gente corta o fio. E solta ele aqui, ó. Então, os dedinhos ficaram assim. Nós vamos pegar a agulha de tapeçaria, colocar esses 2 fios para dentro. Aqui, ó, do lado. Para arrematarmos esse fio aqui, ó. Colocamos esse, nós vamos colocar o próximo. Vamos inserir aqui, ó. E vamos pegar esses 2 fios e dar aqui uns 3 nós, para que esse dedinho não se desmanche, tá? Então, nós vamos dar aqui 3 nozinhos. 1, 2, 3. Não deixe repuxar muito, que senão a mãozinha fica repuxada, tá? Escondam esses 3 fios e façam aí mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Então, eu fiz aqui mais 3 carreirinhas, aí ficou assim, desse tamanho o nosso bracinho. Os dedinhos ficaram assim. Então, nós vamos fechar aqui agora em 3 pontos. Como que nós vamos fazer? Os dedinhos estão aqui, eu quero fechar aqui do lado. Por quê? Porque na hora que eu colocar o braço lá no corpinho, ele tem que ficar voltado para frente os dedinhos. Então, aqui é só dobrar aqui, tá? Se o seu não ficou assim, ficou mais pro lado, é só fazer alguns pontinhos, não tem problema. Vamos supor que na hora do fechamento o seu fique aqui, ó. O ponto fica aqui e os dedinhos assim. Não fecha assim, porque na hora que nós costurarmos, o bracinho não vai ficar pro lado. Então, ele tem que ficar aqui, ó, os dedinhos aqui para o lado, tá? Se seu ponto ficou mais para cá, façam mais alguns pontos até chegar aqui, até dobrar e ficar assim. Então, aqui o meu já dá para fechar. Eu vou colocar uma bolinha de fibra aqui, ó. Então, um pouquinho de fibra, só para não ficar muito mole esse bracinho, tá? Também só lá na pontinha também. Não quero no braço todo. Então, coloque aí uma bolinha de fibra, só lá na pontinha, para ele ficar mais arrumadinho aqui o bracinho.
e nós vamos fazer o fechamento. Então, aqui, você vai pegar esse fio, vai colocar aqui no primeiro pontinho, você vai pegar o ponto da frente, ponto de trás, fazer um ponto, 2 e 3. Aqui nós vamos cortar o fio maior, porque vamos costurar. Então, a gente não precisa ser tão grande, tá? Então, vai ficar assim o nosso bracinho, ele vai ficar para o lado, ó. Então, agora, vocês façam outro igual a esse. Vou fazer o meu e volto com vocês. Então, aqui, pessoal, nós já fizemos a cabeça, os bracinhos e as orelhas. Aqui, pessoal, nós vamos colocar as orelhas, né? Então, essa daqui eu já coloquei. Nós vamos colocar a outra. Nós temos que deixar uma distância aqui, se você quiser colocar aquele chaveiro para pendurar. Vou colocar aqui, ó, na agulha de tapeçaria. Então, eu deixei 1, 2, 3 carreiras, mais ou menos. Vou colocar aqui na mesma carreira, tá? Um pouquinho mais pro lado, para ele ficar assim, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, na cabeça e aqui nesse ponto. Aqui, essa orelha, ela é aberta. Então, nós vamos costurar nessa carreira aqui da frente e na carreira de trás, tá? Nós não vamos fechá-la aqui, não. Para que ela fique assim, tá? Bem pontudinha aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos sair aqui costurando nessa carreira aqui que eu escolhi. Você vai pegar um ponto aqui na cabeça, um ponto lá na orelha, volta com um ponto na cabeça, e aqui na orelha. A orelha você pode pegar só na pelúcia, tá? Não tem problema. Agora, se você for colocar aquele chaveiro aqui, você tem que pegar aqui na cabeça, para não arrebentar a pelúcia. Então, nós vamos só fazer aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Então, nós vamos continuar aqui, ó. Cheguei aqui até a outra volta, então, eu peguei a carreira da frente aqui e a carreira de trás aqui. Então, nós chegamos aqui e vamos arrematar. Vamos costurar esse último pontinho. Vejam aí se ficou certinha, tá? Que ainda dá tempo de desmanchar. Ficou certinha do jeito que eu queria. Então, eu vou passar esse fio aqui para dentro. Vou aqui na parte de trás para arrematar. Vou dar um nozinho aqui, ó. Dois nozinhos. Vou jogar lá para baixo. Esse fio aqui, dessa orelha aqui, eu gosto de juntar os dois e dar uma laçadinha neles. Então, você
Só dá uns 2 nozinhos neles aqui e esconda-os. Então, você vai jogar lá pra dentro, aqui, ó. Onde está? Onde você fez o ponto e esconder. Escondeu, você corta o excesso. Agora aqui, pessoal, que nós colocamos as orelhas, nós vamos fazer o rostinho. Vamos só adiantar aqui, tá? Eu fiz aqui a mão livre mesmo, um recorte de um papelzinho aqui. Eu medi no rostinho do meu Labubu aqui, vou mostrar para vocês. Eu medi aqui e fiz o recorte, tá? Então, eu fiz aqui o feltro branco e o feltro preto. Então, é a mão livre mesmo, vocês vão desenhar aí e recortar. Com esse desenho aqui, fica mais fácil de recortar o feltro. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar o feltro, vamos cortar aqui, seguindo esse papelzinho que nós cortamos, tá? Então, aqui. Você corta ele assim. Então, você vai recortar os dois. Vai fazer a mesma coisa com o feltro branco. Depois vai só acertar aí para ele ficar mais oval. Então, você vem aqui, mão livre mesmo, e acerta as pontinhas. Então, ele fica bem certinho aqui, para nós colarmos um no outro. Vou cortar aqui mais um desse e 2 brancos. Aqui, pessoal, eu cortei, né, o feltro preto e o feltro branco. Colei, assim, dessa forma, coloquei a manchinha branca aqui. Então, ele vai ficar assim quando nós colarmos, ó. Então, façam aí. É bem simples, tá? É só cortar um papel como molde. Agora, a gente vai adiantar aqui os dentinhos, tá? Como que eu faço os dentes? Eu tenho aqui uma caneta retroprojetor, eu não tenho a caneta mágica. Quem tiver a caneta mágica, fica mais fácil, porque é só desenhar, cortar, né? E depois passar o secador aí que a caneta desaparece. Mas eu não tenho essa caneta. Então, eu vou fazer com a de retroprojetor mesmo, tá? Então, você vem aqui, a mão livre mesmo, e desenha aqui, ó, um dente aqui, ó, menor um pouco, tá? Depois a gente vai acertar esse dente aqui. Então, todos eles eu fiz a mão livre, tá? Venho aqui, ó, e corto aqui, tirando essa parte que ficou lá com a caneta. Ele vai ficar assim, ó. Depois a gente vai acertando. Porque é feito mão livre, eles não vão ficar certinhos, iguais não, tá? Então, a gente acerta quando for cortar. O Labubu original, ele tem 9 dentes. Mas provavelmente no nosso não vai caber 9 dentes. O nosso rostinho tá bem pequeno. Então, vocês façam aí a quantidade que der. Então, você vai recortar aqui, ó. Vai acertar. Eu achei mais fácil fazer com feltro, tá? Testei muitas vezes fazendo com fio, mas não deu muito certo. Então, eu preferi fazer assim com feltro mesmo. Aí, depois é só colar quando a gente desenhar
a boquinha. Então aqui, pessoal, para que o vídeo não fique muito grande, nós vamos ficando por aqui, tá? Nós fizemos aqui a cabeça, as orelhas, os bracinhos, os olhos e adiantamos os dentinhos. No próximo vídeo nós faremos o desenho da boca e o corpinho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando. Se inscreva no meu canal, deixem seu like, ative os sininhos para as novas notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.